Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre o Espiritismo, através desta obra, O Livro dos Espíritos, que foi escrita por Allan Kardec e que codificou todas as respostas das perguntas que ele fez, trazendo para nós os códigos de libertação e entendimento do Evangelho de Jesus. Você que está acompanhando conosco, nós já estamos na quarta parte dessa obra, do capítulo 2, onde estamos estudando os últimos tópicos para encerrar essa obra. Hoje vamos estudar o tópico ressurreição da carne. Acompanhe comigo. É a questão número 1010. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Então, o dogma foi criado pelos homens. A concepção de que o mesmo espírito poderia voltar para um corpo novo, dele mesmo reconstituído, como acreditavam os judeus, somente para os profetas, mas que os espíritos vêm nos ensinar que a ressurreição é nada mais do que um ensaio para a apresentação da lei natural do retorno à carne em uma nova personalidade para todos os espíritos, e estabelece o concurso dessa forma, seguir o seu progresso. E os espíritos respondem: como quererias que fosse de outro modo, conforme sucede com tantas outras? Estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque tomam ao pé da letra, levam por isso à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Então, os Espíritos estão nos ensinando que, quando apresenta-se uma lógica, um sentido racional sobre os valores do Espírito, sem os embustes, sem as imposições, sem as superficialidades, sem as criações da imaginação humana para representar a divindade, até mesmo aqueles que negam a religião vão admitir, porque vão refletir num entendimento favorável. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Tem como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não pode admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como havia de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Então, como a doutrina espírita se apoia nos princípios naturais, nas leis da natureza e, portanto, na justiça de Deus, que dá a cada um de nós a responsabilidade da construção do próprio destino, então essa responsabilidade recai sobre subsequentes oportunidades de retorno ao órgão, seguindo um curso de reabilitação e progresso pela educação do espírito em diversas personalidades, até que se atinja a perfeição relativa. E todo esse mecanismo está ligado à religião. Esta, na verdade, é a pergunta 1011, que, como você está vendo aqui, e acontece nas traduções das obras imprimidas pela Federação Espírita Brasileira, não existe a questão 1011 no Livro dos Espíritos. É uma curiosidade, mas aqui ela se encontra, é uma pergunta. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação?
E, por nota da editora, conta-se que ela simplesmente não foi digitada, não foi escrita, ficou esquecida e assim foi direto para a sua produção. Então, uma curiosidade: não existe a pergunta 1011 no número, mas ela está aqui formulada. E os espíritos respondem: é evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Então, eis o que estamos aqui constantemente convidando o internauta, o estudante, o interessado em conhecer o Espiritismo. O tempo todo estamos registrando esse entendimento. Os ensinamentos trazidos pelos Espíritos nos reportam ao entendimento da Bíblia, das Escrituras Sagradas, do Novo Testamento, das palavras de Jesus. É todo um sentido lógico do sentimento, do uso da razão, que faz-nos clarear as palavras das Escrituras. Então, toda alegoria, toda circunstancialidade, toda condição da época, das características, dos costumes, os hábitos da época em que foram realizadas, deixam de ser para nós um empecilho para tirarmos todo um proveito moral, ético, de valores superiores das virtudes e suas aquisições, através desses ensinamentos, com toda essa chave de entendimento. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Então, foi pela ciência espírita, pela comprovação da imortalidade da alma, que os próprios habitantes do mundo espiritual vieram nos trazer esse entendimento. Então, tornaram-se irrecusáveis, porque a ciência é uma comprovação, são ideias, são horizontes de valores de entendimento e não cabem na cabeça de um único homem, mas de todo um conjunto de missionários do mundo espiritual que vem fazer lembrar a essência do próprio Cristo. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregar linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias, sem figuras, sem metáforas, trazem diretamente o ensinamento para nós, e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Previu para todos nós o Espírito de São Luís. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. O que é a ressurreição segundo a ideia vulgar? O espírito de um profeta, depois de ter desencarnado, depois de ter morrido, ele teria a propriedade de retornar num outro corpo, ou até no mesmo corpo, para então dar prosseguimento a uma outra vida na carne. Mas isso só se restringia aos profetas, segundo a ideia dos judeus. Então a ciência demonstra essa impossibilidade, porque como que o próprio corpo, que depois de ter havido passado por decomposição, voltado ao pó, voltado à terra, suas partículas se reaglutinassem para formar novamente o mesmo corpo.
Então, a ciência demonstra a impossibilidade de tudo isso. O que conhecemos por ressurreição, e a palavra significa tornar-se ressurrecto, tornar-se de pé, foi o que aconteceu com Jesus, mas ele não retorna no seu corpo físico, ele retorna materializado. Então, ele se apresenta novamente a todos nós, demonstrando a imortalidade da alma. Essa ressurreição é que é verdadeira. Jesus voltando no terceiro dia após a crucificação, mostrando que a morte não existe. Essa ideia do homem, do espírito voltar no mesmo corpo, aglutinando as suas partículas, ou qualquer um de nós, numa situação hipotética de estar dormindo, voltasse no dia do juízo final, no mesmo corpo, depois de ter morrido, depois do corpo ter sido decomposto, isto a ciência demonstra como impossibilidade. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. Ou seja, se eles conservassem homogêneos, o que significa? Pudessem ter sido separados, guardados, hermeticamente protegidos de uma transformação material. Mas isso não acontece, nem é possível. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto. Essa linguagem azoto é o nitrogênio, quimicamente é o nitrogênio, carbono, etc. Pela decomposição desses elementos, se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos. Então, a matéria, ela se transforma, volta para a Terra, passa pela formação dos alimentos e auxilia na manutenção de energia de novos corpos, formam novos corpos. Não tem como essas partículas que estão dispersas em toda parte, materialmente falando, reunir-se novamente no mesmo corpo para formá-lo. É a crença de muitos, a ressurreição corporal do mesmo corpo em uma data específica denominada juízo final, inventada pelos homens. Terá entrado na decomposição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais. E um indivíduo que tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm possivelmente do corpo de tal ou outro indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí impossibilidade material. Então a ciência comprova que a reunião das moléculas, das partículas que formavam o corpo, depois dispersas e transformadas, voltado ao pó da Terra, e estabelece então concursos de aplicação da formação de diversas outras combinações químicas, não pode retornar e formar o mesmo corpo. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, sendo como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Então, quando os homens inventaram a ressurreição da carne, estão trazendo a ideia inata da verdadeira lei natural, que é a da reencarnação, que é o mesmo espírito retornar num corpo novo, uma personalidade nova. Então, o corpo é a personalidade e o espírito é o indivíduo.
E então nada mais há o que abete da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Todos os dias, centenas de milhares de espíritos reencarnam. Não tem uma data específica, determinada, inconsistente, que se desconhece quando vai acontecer. Ocorre todos os dias. Mas nesse quadro de julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sob o véu da alegoria uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver céticos, desde que lhes seja restituída a verdadeira significação. Então, o tempo todo, Allan Kardec defende a claridade dos valores de entendimento do Evangelho, que vai fazer com que os negacionistas, os materialistas, os céticos, reconsiderem e encontrem uma razão baseada na ciência, onde a ciência não nega. Digne-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer. E verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Não temos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos. Olha aqui, há muitas moradas na casa do meu pai. O espírito vai reencarnar várias vezes no mesmo orbe e depois que tiver completado toda a estrutura de didática, pedagógica, de ensinos que o orbe pode oferecer, adquirindo sua maturidade espiritual, ele não reencarna mais nesse orbe, reencarna num orbe superior e continua a sua progressão natural de crescimento em novos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado. Então, vamos substituir a ressurreição da carne pela reencarnação e a ideia de um único mundo habitado pela pluralidade dos mundos. Então, os ensaios realizados pelo homem numa tentativa de domínio e comando da verdade vai sendo pouco a pouco destituído do seu orgulho, das suas ideias temporárias, improdutivas e incompatíveis com a ciência, para se apoiar na própria ciência e nas leis naturais, fazendo com que as palavras do Cristo, as Escrituras Sagradas, tornem-se popularmente conhecidas numa coerência, numa oportunidade de horizontes de entendimento tão favoráveis que vêm nos confortar, nos consolar, nos proporcionar uma segurança e uma convicção pessoal de tal forma, tornando-nos cada vez mais próximos de Jesus, de seus ensinamentos, do propósito de Deus em nossas vidas, num significado de amor e de valor tão grande que passamos a ter a alegria cristã para permanecer na luz desse entendimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.